Aí me conta, menina, bem-vinda. Da onde vocês eram do Brasil? Da onde você era do Brasil? O que vocês faziam? E por que é legal, né? Quantas vezes você assistiu o canal Perguntas e agora eu tô perguntando. Ah, eu, Ah, eu tô, você aí. eu tô aqui, sabe, voltando lá atrás e pensando quantas vezes eu assisti o canal Perguntas, né, pra me informar mesmo como que era, pra vir pra cá e tudo. E agora eu tô aqui contigo. Agora tu tá aqui para ser. Então vamos lá. Ó. Da onde você era no Brasil? O que você fazia e por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Então, na verdade, eu nasci, né, no Maranhão, numa cidadezinha bem pequenininha lá, chamada Montes Altos, do Maranhão. Uhum. E antes de eu resolver vir para cá, eu morava no Pará, em Parauapebas do Pará. E o que me motivou a vir para cá foi dar uma vida melhor para os meus filhos. Entendi, mas você fazia o que lá? Ah, então, antes da gente sair de lá, eu e meu esposo estava trabalhando meio que de autônomo. Autônomo fazendo o que, menina? Meu marido, meu marido, ele era instrutor de informática, ele sabe, nessa área de TI, ele entende bastante, e ele comprava notebook usado com defeito, aí ele consertava e vendia com um preço, né, um preço mais abaixo do que se E o fosse que aconteceu que você falou, ah, vamos para os Estados Unidos? Quantos filhos você tem? três. Três. Qual que é a idade deles? Ah, tem a Dávila com 19, vai fazer 20 esse ano. Gabriel com 15 e a Sara com 12, quase 13. Tá, e aí, qual foi o estágio que você falou, ah, vamos embora daqui desse país? Tá, então, depois da pandemia, né, as coisas, para nós, na verdade, te falo na verdade, mas foi o meu lado espiritual. Ah, Ah, porque quando antes da gente sair do Brasil, não estava tão difícil para a gente, porque como meu marido estava trabalhando nessa área, uhum, e no Covid mesmo, as aulas no Brasil começaram a ser online, né? uhum. E daí começou a ter uma procura muito grande de compra de notebook. Então, para te ter uma ideia, na fase do Covid, a gente viajou para o Nordeste. Então, assim, eu não posso te falar, eu ia mentir para você se eu falasse que estava ruim, tão ruim. No teu lado espiritual, o que foi? Deus falou para você, precisamos ir para... Vocês Então, precisam eu passei por. Depois do América. Covid, mexeu muito com o emocional de todo mundo, né? Uhum. Então, eu estava assim, numa fase que eu estava muito desanimada. Eu era costureira, sempre fui costureira, sabe? Desde de muito novinha, minha mãe é costureira. Eu venho de uma família de costureira. Legal. E eu amo costurar, sabe? E assim, me peguei de uma forma que eu não tinha mais vontade para aquilo, sabe? Meu marido trabalhava e aquela renda dele tava dando para sustentar, né, a casa. Então Uhum. eu meio que virei só dona de casa mesmo, só cuidava, né, das crianças e da casa. Entendi. Tá, mas a vida tá boa, por que vem para os Estados Unidos? Essa é a pergunta. Você ainda não me respondeu. Então, e daí, só que aí tem outra história lá atrás. Em Conta. 2019, meu marido foi para a Irlanda fazer o intercâmbio. Hum. E quando ele estava lá na Irlanda, eu fui também, né? Depois de 6 meses que ele estava lá, eu fui e conheci, né, esse mundo fora do Brasil, fora da nossa realidade brasileira. E quando Aham. eu cheguei lá, eu fiquei encantada, porque eu conheci, né, quando eu fui para a Irlanda, eu conheci 7 países na Europa. E eu fiquei maravilhada com a cultura, sabe? Com tudo aquilo que eu estava vendo, eu fiquei maravilhada. E antes disso, um pouquinho do meu marido ir para a Irlanda, na Hum. verdade, o que ele queria mesmo era vir para os Estados Unidos. Só que a gente procurou todas as formas, né, de vir e não deu certo. Não era o tempo ainda, na verdade. Eu digo que não era o tempo. Bom. E daí, quando foi em 2019, ele foi fazer esse intercâmbio. Eu fui, conheci 7 países junto com ele, né? A gente viajou e eu fiquei encantada. E daí, quando foi em 2021,
A gente estava acampado, né, no Rio Araguaia, que é um rio bem famoso lá da nossa região, do Pará. E um casal de amigos nossos estava acampado também no mesmo rio. E ele falou assim, rapaz, a gente está indo para os Estados Unidos mês que vem. Aí meu marido falou assim, aí o meu marido perguntou para ele como que ele viria, né? Aí ele falou, cara, eu já tentei o visto e tal, assim, várias vezes, não consegui. E eu vou daquela outra forma. Que é Aí a meu forma marido... do México, pelo México. Isso. Aham, exatamente. Aí meu marido falou assim pra ele, moço, tu é doido, moço, eu não tenho coragem não e tal, e tal. Aí tá bom, aquilo ali ficou. Daí ele falou assim, mas então faz o seguinte, se tu chegar lá vivo, aí eu vou atrás. Ele falou, você vai arriscar. Ah. E aí ele Então, chegou. e daí ele chegou, né? Aí foi assim, isso, olha, pra gente ter uma ideia, isso aconteceu em agosto De 2021. de 2021. Aí, quando foi em agosto mesmo, quando ele chegou aqui, né, a gente resolveu que vinha. Quando foi em novembro de 2021, a gente estava aqui. Então, calma agora, vamos lá. Você veio em novembro de 2021. Para Aham, onde você foi? Você veio também daquele jeito? daquele jeito.